Boa noite a vocês. A gente começa aqui mais um Legislação e Debates com o tema Rumos para o Planejamento Sucessório. Desde o fim do ano passado, houve várias mudanças que impactaram no planejamento sucessório. A Receita Federal fechou as portas para os contribuintes ao vedar a transferência de cotas de fundo fechado pelo valor de aquisição. A reforma tributária sobre o consumo, por exemplo, tornou o ITCMD progressivo. No ano passado, os fundos fechados passaram a ser tributados pelo conhecido Come Cotas. Além disso, há também um debate sobre a incidência do ITCMD sobre VGBL e PGBL, um tema que estava no projeto do governo e na semana passada acabou sendo retirado. Meu nome é Giane Carvalho, diretora de redação da Capital Aberto, e recebo hoje no Legislação e Debates os sócios e fundadores do FTA Advogados, Renato Firminiano Tavares e Felipe Miguel Arantes, o sócio do Freitas Ferraz Advogados, Tiago Braiche, e o sócio do Vieira Rezende Advogados, Michel Siqueira Batista. Quem nos acompanha pode participar mandando comentários e questionamentos pelo chat do webinar. Boa noite a vocês, obrigada pela presença. E antes de entrarmos nos detalhes das mudanças mais recentes que impactam no planejamento sucessório, eu queria uma avaliação mais geral de vocês. Com todas as mudanças, ficou mais difícil o planejamento sucessório? As mudanças são um desafio ou uma oportunidade? Renato, você começa? Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Anne. Bom, primeiro é um prazer, obrigado a todo mundo aí pela participação. Eu acho que assim, essa é uma pergunta que não tem resposta certa, né? O assunto planejamento, ele é um assunto que, curiosamente, essa é uma visão que a gente sempre discute aqui, eu e o Felipe, mas acho que é comum, né? Talvez até o Tiago e o Michel tenham uma visão semelhante. Ele vem e vai e ele não é muitas vezes um assunto urgente. Você vê grupos familiares que estão mais estabelecidos, que já tem essa visão até por conta de uma sucessão que já aconteceu no passado, e aí você tem essa cultura. Para outras pessoas isso acontece meio que numa surpresa, e aí você pode ter um problema. A gente sempre diz o seguinte, né? A gente aqui não controla a legislação, a gente obviamente consegue entender as tendências que uma legislação vai tomar, os rumos, todo mundo acompanha, mas a gente aqui não decide o que vai acontecer. Então, você está sempre tentando se antecipar, é muito melhor do que você reagir a uma mudança repentina ou a alguma situação que aconteceu na família. O ideal é o quê? Se antecipar, avaliar a sua estrutura, porque cada caso vai ter uma análise individual. Então, assim, eu não acho que essa mudança agora ela é um problema. Serve como? Né? Muitas pessoas que não estavam com esse assunto na cabeça passam a perguntar e se questionar se é hora de fazer. Eu acho que é até uma oportunidade. Pô, então, será que agora eu deveria pensar nisso? Então, assim, de fato pode surgir uma oportunidade. Se vai ser mais fácil ou mais difícil, não tem muito o que fazer, né? A legislação está aí, a gente tem que se adequar a ela e criar um melhor caminho. Das mudanças aí que foram concretizadas, qual, se é que tem alguma, né, na visão de vocês, tem maior potencial para afetar o planejamento sucessório, que exige aí de vocês que são advogados uma reavaliação mais célere aí por parte das famílias dos seus advogados? Felipe, boa noite. Você está com o microfone fechado. Olá, boa noite a todos. Obrigado, Giane. Obrigado pelo convite. Bom, Giane, dessas mudanças, né, em termos de planejamento sucessório, realmente o ITCMD é sempre um ponto de atenção nos nossos planejamentos, né? Quando nós falamos de planejamento sucessório, realmente o ITCMD, seja na sucessão aqui no Brasil, as discussões que já existem em termos de sucessão no exterior também, a incidência ou não, sempre foi uma discussão muito importante nesses planejamentos, um ponto de alerta muito grande, e que, a depender do tamanho do patrimônio, isso gera uma onerosidade muito grande para as famílias, né? Mas, por outro lado, né, seguindo tendências mundiais, né, de outros países em termos de tributação, realmente o governo vê como uma oportunidade de arrecadar quando ele mexe com essas alíquotas e muda a forma da tributação dessa transmissão gratuita, vamos dizer assim, né?
Você citou o ITCMD, que tem um debate no Supremo, né? Teve a tentativa do governo de alterar agora, aparentemente ficou de lado. Quem que é afetado pelas mudanças no ITCMD, assim, por ele passar, por exemplo, a ser progressivo? Só famílias super ricas, isso tem um potencial ou de prejudicar ou uma necessidade de ser avaliado por diferentes grupos sociais aí. Quem que é o grande prejudicado? Não sei se é essa palavra. Renato, Thiago, quem quiser participar, fique à vontade. Eu vou dar minha opinião também, vou complementar um pouco. Boa noite, novamente, né, a vocês todos. Eu vou dar minha opinião né, com relação, né, sua pergunta, Jane, foi qual seria a mudança legislativa talvez mais relevante dentre todas as várias, né, de offshores, fundos exclusivos, entre outros que aconteceram no ano passado. Assim, na minha opinião, acho que a mudança da forma do cálculo do ITCD, ela parece ser a mais chama a atenção, porque você tem uma alíquota até então, uma alíquota, né, cada estado tinha uma flexibilidade ali de tributar da forma que vamos falar aqui de que bem escolher. Minas Gerais, que é o estado, né, onde eu moro, optou por uma alíquota única, então aqui em Minas é 5%, né, em São Paulo a gente tem 4%, Rio de Janeiro é progressivo, e cada estado tinha ali sua flexibilidade de fazer da forma que achasse melhor. Tem estado que era uma alíquota para causar mortes, outra para doação de vida. Então, o que aconteceu? Né? Assim, a progressividade agora, né, tornar obrigatório progressivo, eu acho que tende a chamar mais atenção, porque a pessoa que quer fazer um planejamento sucessório tende a entender talvez como um impacto maior no bolso dela. Por quê? Se hoje São Paulo, por exemplo, você tem um recolhimento ali de 4%, você passar, e já existe, né, os três aqui vão saber melhor do que eu, o projeto de lei para talvez, né, tornar progressivo de 2 a 8, aquele que paga 4 hoje talvez pague 2 lá na frente, o menor contribuinte, mas a partir de determinados montantes, aquele que paga 4 hoje vai pagar 8 a partir do ano que vem. Então, isso sim chama atenção, porque, né, matematicamente é só, né, vou pagar o dobro a depender do tanto que eu venha a doar, a depender do planejamento que eu vier a fazer. Então, eu não sei, ainda já não existe ainda nos estados algo para te dizer, olha, a partir de quanto que vai ser progressivo? O que a gente sabe vai ser progressivo. Minas Gerais, como eu estava dizendo, que é o meu estado, ainda não tem nada. Então, o que a gente tem hoje, né, a gente vai poder bater uma conversa que a regra de hoje em Minas, por exemplo, é 5, São Paulo é 4. Então, até o final do ano, a gente ainda está com essa regra aí para poder aproveitar da alíquota vigente. No ano que vem, o que vai vir, a gente ainda não sabe as faixas, porque a gente só sabe da, né, progressiva quanto maior o valor, em teoria, maior a alíquota. A gente sabe isso. O que vai vir em termos de faixas ainda é um pouco, São Paulo já saiu na frente, mas ainda é um pouco, a gente está no escuro ainda. Então, isso, no meu ponto de vista, talvez seja a maior relevância, porque o planejamento ficou tão mais latente, mais, né, a gente abre aí sites, né, diversos sites, de diversos veículos, que está lá na capa, posto 2024 é o ano, não é? Então, muito pouco, talvez, por causa da progressividade de alíquota, ter alterado a sistemática, né, de cálculo. Mas hoje há o que fazer? Quem tem essa preocupação aí, tem um patrimônio relevante, ele já pode mexer de alguma forma para se precaver ou não? Ou fica tudo parado esperando a definição dos estados? Michel, boa noite. Boa noite, Giane. Obrigado pelo convite. Sempre uma alegria falar sobre o tema, principalmente com colegas tão capacitados, né? Complementando um pouco a fala do Thiago, do Felipe e do Renato, a gente tem sim percebido nos últimos anos, principalmente da pandemia para cá, ter uma procura maior por parte dos clientes, das famílias, por planejamentos patrimoniais e sucessórios, e na minha avaliação isso tem trazido certa evolução na discussão sobre o tema, né? Então a gente percebe que assuntos que há 10 anos, talvez até 5 anos atrás, a gente não dava tanta importância, como o valor para você atribuir para o imóvel ao capitalizar, ao integralizar numa participação societária. E aí a gente, em algumas situações, o cartório, o próprio RGI,
e a Secretaria de Fazenda aceitava aquele valor e não tinha nenhuma discussão. Hoje a gente tem visto que isso tem gerado debate, e os debates surgem, seja por parte da própria Fazenda, seja por parte do contribuinte que tem judicializado aquele assunto, né? Então, a gente tem visto que o aumento de interesse, né, da sociedade, das pessoas, no planejamento tem repercutido no aumento de debate sobre situações que a maioria já até existia, mas ou era ignorado, o contribuinte pagava e não queria discutir, né? Ou às vezes a fiscalização não se atentava para aquilo. Então a gente tem visto que a própria academia, né, a parte do ponto de vista técnico, acadêmico, as pessoas têm estudado mais, então isso tem virado discussão acadêmica e na prática também tem repercutido em fiscalizações e também em judicialização do tema. E aí por que eu digo isso? Porque eu digo porque além dessa percepção, na verdade, de questões factuais, né, de aumento de alíquotas que a gente tem visto, né, em projetos, também tem tido um aumento de complexidade por conta dessas situações, né, de maior detalhamento em algumas situações que no passado a gente não dava tanta atenção. E aí, puxando um pouco a fala do Felipe, eu gosto sempre de trazer o exemplo das offshores, né? Offshore sempre existia, desde os anos 80, quem participou da repatriação aí sabe, né? Sempre existiu, as pessoas sempre tiveram dinheiro lá fora, mas as complexidades eram diferentes, né? No passado, a complexidade era remeter o recurso, saber como tratar o bem no exterior, né? Em algum momento, como trazer esse bem, fazer o câmbio, a própria instituição financeira, quando ouvia falar em offshore, não queria nem desligava o telefone na cara do contribuinte, do cliente, né? Já lá na repatriação, a gente passou por um novo momento, né? De regularizar essa offshore. Então, se desestigmatizou, né, o fato de ter offshore como algo ilegal, né, ou não cumpridor da lei. E agora, mais recente, a gente tem uma lei, e aí, na parte da repatriação, teve essa desestigmatização, mas permaneceram diversas dúvidas com relação à tributação. Se você traz o recurso lá de fora como redução de capital, se tributa 15% ou 27,5%. E agora a gente está caminhando, na verdade, já chegou num momento que a gente tem uma lei que trata até de trust, né? Então, tem pontos questionáveis? Tem, mas certamente houve uma evolução muito grande e essa evolução é importante porque traz segurança. Quem faz planejamento patrimonial sucessório, acima de tudo, quer segurança, quer certeza, né? Naturalmente, a economia tributária, né, uma eficiência na transferência do patrimônio é relevante? Lógico que é, porque isso atinge, né, o patrimônio. Mas nem sempre é o fundamental, é o principal, né? Planejamento patrimonial sucessório, acima de tudo, é preservação, né? Preservação de patrimônio contra riscos de toda sorte, né? Então, podem ser riscos societários, familiares, né? Litígios familiares. Então, eu diria que essa percepção que tem havido uma maior complexidade e, em consequência disso, custos para fazer planejamento patrimonial é verdadeira, isso tem ocorrido, mas também tem um lado bom da moeda, né? Que várias situações que antes eram geradoras de dúvidas, hoje elas têm sido, de alguma forma, endereçadas, às vezes por lei, às vezes questionável. Isso é importante também, mesmo a lei questionável, você já tem um ponto de partida ali para procurar o judiciário, né? Então, eu vejo isso como positivo. Por outro lado, tem os aumentos de alíquota, que são situações que a gente precisa debater. A gente tem visto um debate muito voltado para a questão da reforma tributária da pessoa jurídica, do consumo, e embutida ali tem esses elementos, né, do planejamento patrimonial da pessoa física, né? Então, aumento de hipóteses de incidência do IPVA, né, alíquotas progressivas do ITCMD, mas eu acho que essa parte da tributação do patrimônio não está muito bem direcionada. E eu gostaria aqui até de colocar como um ponto de discussão, de provocação para todos, né? Essa percepção, ou na verdade, essa fala que tem no Brasil, que a tributação sobre herança no Brasil é muito baixa, né?
historicamente até 8%, alguns estados, doação pode ser 2% e herança 4%, né? Então, existe essa lenda que é baixa, mas eu trago um contraponto, né? Pegando também um pouco a fala da Giane. A partir de quanto se aplica a alíquota do ITCMD no Brasil? Aqui no Rio de Janeiro, 100 mil, 200 mil reais, você já está sujeito ao ITCMD, né? Às vezes uma família tem um imóvel sem liquidez nenhuma, aquele imóvel tem um valor pela região relativamente alto para o perfil do Brasil, mas que a gente sabe que nem sempre é tão alto e já está na alíquota máxima de 8%. Ao passo que a gente vai ver alguns países que são usados como referência, como os Estados Unidos, que se diz que lá a alíquota é mais alta, mas a gente vai ver que na prática não é, porque eles têm uma faixa de isenção muito alta, né? Estados Unidos, por exemplo, quando a gente faz uma referência à tributação de patrimônio no mundo, sempre se fala dos Estados Unidos, lá a tributação de herança é 40%. Mas se a gente for analisar ali, não é bem assim, né? É o famoso e não é, né? Depende, né? Porque é 40% acima de determinado patamar. Ela começa a 18%, e esse 18% só se aplica atualmente acima de 11 milhões de dólares, que mesmo para o perfil, para o padrão americano, 11 milhões de dólares é bastante coisa. Tem uma expectativa de reduzir isso nos próximos exercícios para 5, 6 milhões de dólares, mas ainda assim vai ser um patamar muito alto. Além disso, as transferências patrimoniais entre cônjuges residentes dos Estados Unidos não são tributadas. Então, a gente trazendo esse cenário para o Brasil, onde uma doação, uma herança de 100 mil, 200 mil reais, pode estar sujeita até ao teto da alíquota, ainda que seja, entre aspas, só de 8%, né? Quando a gente vê essas faixas de isenção, acho que a gente ainda tem um caminho muito grande para se discutir no Brasil, né? E aí, só para finalizar um pouco da minha percepção, né, do momento atual, eu acho que diante desse incremento de complexidade, eu acho que cada vez mais é importante para a pessoa física, né, para o cliente, para quem estiver interessado em fazer o planejamento patrimonial, se cercar de bons assessores, né, porque a situação requer maior atenção e maior sofisticação para lidar com todas essas complexidades e evitar surpresas desagradáveis no futuro, né? Eu vou fazer uma pergunta que é uma dúvida minha, que talvez seja de muitos que nos acompanham. Com essa progressividade do ITCMD, ele é um imposto estadual, mas não haverá uma uniformidade entre os estados? Vai continuar sendo assim, São Paulo 8, limite de 8, no outro 2. Isso não muda com a regra? E se, na visão de vocês, isso é adequado, né? Pensando num país em que as pessoas têm que se planejar, né? E, de repente, a jurisdição onde você está pode ter um imposto muito maior ou muito menor. Bom, desculpa, Felipe. Pode falar. Não, na verdade, assim, cada estado vai ter a sua competência de legislar ainda, né, sobre fazer os ajustes, né, na progressão. Mas eu acho que o ponto aqui, né, das margens, né, que nós estamos falando de tributação, é aquela velha discussão que, até voltando à sua pergunta, você me perguntou, quem são os super ricos, né? São super ricos que vão ser afetados? Quem são esses super ricos, né? De que patamar de valores nós estamos falando dentro dessas legislações? E é uma discussão um tanto quanto ingrata, né? Como o Michel bem colocou, né? Quando a gente fala de um patrimônio, de um único imóvel que a família tem ali, e está todo imobilizado, e daí ela vai ter que pagar um tributo, por menor que seja, isso gera isso afeta, né, financeiramente a estrutura familiar ali. Então, assim, eu vejo que, ainda que os estados eles vão adequar, né, suas legislações, né, tendem a adequar, você vai ter uma grande dificuldade na definição dessas faixas, né? Qual que é uma alíquota razoável para determinado patrimônio, e, a depender do grau de liquidez desse patrimônio também, você pode ter outras discussões. Então,
a provocação que fica é no sentido de que o legislador deveria se atentar bem, trazer bastante a discussão de novas formas, né? Por exemplo, a própria legislação da tributação da tributação das offshores, ela foi amplamente debatida, muitos profissionais puderam contribuir, né, com a elaboração dessa lei. Então, eu vejo que os entes estaduais que vão adequar essas legislações deveriam seguir uma mesma linha de uma ampla discussão, de um entendimento, né, e até, de certa forma, buscar-se, na medida do possível, uma padronização disso, evitando os planejamentos de mudança de Estado, exatamente para fazer uma sucessão e tudo mais, que eu entendo que não é razoável se fazer isso, né? Já existe Claro. uma discussão, né, que tem duas, né, discussões, talvez, não, até mais, que é de igualdade tributária ou alguma coisa do tipo, né, de, olha, peraí, vamos dizer que Minas Gerais decide tributar de 2 a 4, e no estado de São Paulo de 4 a 8. Então, quer dizer, então, que eu vou ter uma certa flexibilidade de me aproveitar muitas vezes de Minas Gerais por ter uma faixa, né, faixas que são mais vantajosas por algum motivo. De alguma aí tem essa discussão, né, de estado para estado, se faria sentido as faixas e as alíquotas a depender até da situação econômica do estado, enfim, é uma discussão mais principiológica, né, vamos falar assim. Mas, de alguma forma, tentou-se dar uma contida nisso, porque antes, por exemplo, você poderia processar, né, muitas pessoas, a pessoa falecia no estado, processava o inventário num estado que era mais favorável para se beneficiar de alguma alíquota ou de algum processo de inventário que fosse mais barato. Agora, né, na nova legislação, isso está um pouco mais restrito. Então, pelo menos em termos de, olha, eu vou me beneficiar daquele estado porque lá tem uma legislação mais favorável na minha sucessão, isso tende a ficar um pouco, acontecer menos, porque agora, né, assim, vai ser no estado, em teoria, né, do doador, onde a pessoa faleceu. Então, se eu faleci em Minas Gerais, eu não vou processar o meu inventário lá no estado do Pará, né, eu vou processar eventualmente em Minas Gerais, onde está aqui a alíquota, eventualmente onde eu era o contribuinte, onde está a minha situação econômica, regra geral. Então, isso deu uma cercada, de certa forma, podemos dizer assim, para tentar eliminar? Não, mas tentar cercar um pouco nessas diferenças que existiam tão grandes assim de um estado para o outro. Tiago, só complementando, Jane, um pouco a minha leitura, né, desse texto da reforma afetando a pessoa física, eu vi ali alguns pontos, e até pegando o segundo projeto de lei complementar, parece que houve uma preocupação de endereçar alguns pontos que geravam controvérsia, que gerava contencioso, né? Gerava conflito entre os estados, eventualmente algumas situações. Então, esses pontos foram endereçados, como esse do local onde o estado competente para ser feito, recolhido o imposto sobre herança, no caso de inventário, a questão das doações e heranças provenientes do exterior, que já havia até sido analisado pelo STF, mas na pendência de lei complementar, continuava essa lacuna, né, não sendo tributado, e continua ainda, né, porque em que pese a emenda constitucional ter autorizado os estados a cobrar o ITCMD nessa situação, na pendência de lei complementar estadual, federal, ainda é necessário que os estados internamente internalizem isso, e a gente não tem notícia de nenhum que tenha feito. Inclusive São Paulo, que tem um projeto de lei para tornar as alíquotas progressivas, não tem nada específico direcionando esse ponto, né? Então a gente tem visto um pouco isso, o projeto de lei, a reforma, fechando ou endereçando alguns pontos que eram polêmicos e que às vezes alguns deles continuam polêmicos, né? Inclusive o segundo projeto de lei aborda algumas questões relacionadas ao ITBI que vão trazer algum tipo de questionamento, ou que a gente espera, né, como o Felipe abordou, que tem algum tipo de diálogo com a sociedade
para aqueles pontos que já foram analisados pelo STF ou que possam ter futuros questionamentos possam ser modificados, mas a percepção que tem é que não foi utilizada uma abordagem de política fiscal, no sentido de padronizar, por exemplo, faixas de isenção, né? Como vai ser a progressividade. A progressividade pode ser a alíquota de 231 ou de 678. E aí? Né? Então, realmente isso, eu acho que faltou um pouco disso. A gente ainda está no momento de fazer isso, né? Eu acho que a partir do momento que a lei for editada, né, publicada, é mais difícil mudar, então a gente precisa utilizar esse espaço de debate. É relevante também porque a natureza federativa do Brasil sempre vai gerar essas distorções, essas diferenças, esse grau de liberdade dos estados, mas é importante que sejam estabelecidos parâmetros, né? Então, a gente, aproveitando, né, esse contexto de reforma, de discussões, acho que faz parte também do nosso papel como advogado, como sociedade civil, como acadêmicos, fomentar esse tipo de debate, né? Já Perfeito. deixa eu Vamos fazer uma mudar. pergunta para eles, Claro. interrompendo assim, até para, como eu estou no estado diferente, né, do Michel e do Renato e do Felipe, até uma dúvida mesmo, assim, né, prática, talvez que seja a dúvida de várias pessoas aqui também. No ano passado foi julgado, né, inconstitucional aquela questão da ausência da necessidade de lei complementar quando o doador está no exterior, nos casos de herança, mas vamos pegar o caso do doador. Até então a Constituição falava, né, que quando o doador está no exterior, eventualmente essa situação dependeria de uma lei complementar para regular esse caso específico de doador no exterior. Aí veio, né, o STF e julgou eventualmente esse assunto de alguma forma. E a gente está agora no ano de 2024 com um projeto de lei para lá e para cá, Mas a minha pergunta é: o doador que está no exterior, no ano de 24, e ele fizer uma doação, por exemplo, de uma determinada participação societária que está em São Paulo ou que está no Rio de Janeiro, ele teria janela de 24 para não pagar o ITCD, né, não ter ITCD aqui no Brasil, ou já existe um risco, na opinião aí de vocês, já ser devido ITCD nesses casos? Então, o fulano mora nos Estados Unidos e ele tem uma participação aqui no Brasil e ele está doando. O Michel mora nos Estados Unidos, ele tem uma participação societária no Brasil e ele está doando para mim, que mora em São Paulo, por exemplo. E aí, né, assim, em 24, essa situação já geraria um ITCD? Os estados já teriam a oportunidade de cobrar ou ainda não? Porque eu não teria, talvez, a minha legislação adaptada, né, para regular essa situação. Quem se habilita? Quer falar, Felipe? Te interrompi na última vez. Não, tranquilo. Olha, eu entendo, né, que o artigo acho que é o artigo 16, se não me engano, da lei que regulamentou esse artigo 155 da Constituição, que fala do ITCMD, né? Ele fala que quando o donatário está no exterior, né, de fato, o doador está aqui, é o domicílio do doador. Mas nessa situação que você me falou, eu vejo como algo muito arriscado nós não considerarmos essa tributação. Eu vejo que os estados eles vão vir cobrar também, desde já, mesmo o doador estando no exterior. Eu acho que vai gerar muita discussão, tá, Thiago? Eu não sei qual é a sua percepção, mas eu vejo que o Estado vai cobrar do donatário esse imposto, entendeu? Porque, de certa forma, ele vai ter que declarar aqui, né? Então, o donatário ele vai declarar o recebimento dessa doação e vai se gerar essa discussão de o doador não estava aqui, ou estava. Eu particularmente, acho que vamos ter discussões em relação a isso. Perfeito, eu estou de acordo com o Felipe. Eu acho que a minha posição pessoal é que é necessário que tenha uma lei estadual, Sim. né, para criar essa hipótese
na legislação e não pode ser aproveitada a legislação anterior, né? No caso específico do Rio de Janeiro, tem um elemento ainda mais relevante, e eu acho que em todos os estados que já tinha essa previsão para cobrar o ITCMD ocorreu, que as próprias leis que previam a cobrança do ITCMD das heranças e doações provenientes do exterior foram expressamente declaradas inconstitucionais. Então, elas deixaram de existir. Então, sequer teria o argumento de aproveitar o que já estava, a lei que já existia, né? Então, acho que nesse caso aí, a gente nunca pode falar que é uma situação, uma briga boa, fácil para o contribuinte, porque a gente sabe que no Brasil é sempre mais complexo, né? Mas eu acho que aí eu vejo mais complexa a posição do Estado defender que a mera previsão na Constituição já seria suficiente para ele exercer o direito à cobrança do ITCMD. Mas eu estou com o Felipe que na prática a gente vai ver que vai ser cobrado, até porque vai ter esse cruzamento de informações, né? O Estado vai saber que houve essa doação e é aquela situação, né? Uma vez autuado, o ônus passa para o contribuinte, né, discutir aquilo. Na esfera administrativa, a tendência é que o resultado seja negativo, e aí coloca aí mais pelo menos 5 anos para a gente discutindo a situação e vão ver como vai ser no judiciário. Mas a gente tem um precedente bom, que é do STF, à luz da redação anterior, mas é um ponto de atenção. Acho que quem tem essa situação na família, acho que tem que estar bem assessorado e bem alertado sobre as possíveis questões que podem surgir, né? Michel, desculpa, só para complementar, só para complementar, na própria transição, né, quando o artigo que prevê a transição da PEC, ele prevê que até que a lei complementar regule o disposto no 155, se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ao Estado onde tiver domicílio donatário ou Distrito Federal. Então, caberia ao Estado donatário já. Então, você já tem até essa previsão nesse período de transição, até que seja editada essa lei complementar. Então, só reforça a nossa preocupação, Michel. Perfeito. Quer complementar, Renato? Não, eu ia fazer uma brincadeira que eu sempre faço aqui, né? A gente está discutindo aqui, em tese, o que é um negócio complicado, ainda mais quando a gente fala de questões tributárias, porque o judiciário vai julgar pensando no Estado sempre, né? Mas aí, o teu exemplo, Thiago, é legal, né? Eu posso resolver isso com outro problema, eu posso resolver isso de outra forma, né? Eu crio uma estrutura lá fora, dou num paraíso fiscal e essa estrutura controla a empresa aqui. Está resolvido o meu problema. Seguir minha vida e não vou entrar nesse mérito. Hoje. Apareceu aqui, cara, assim, na semana passada, retrasada, desculpa, o doador morava, né? Muitos brasileiros mudaram para Portugal, né? O doador mora em Portugal, o pai, os dois, são 3 filhos, 2 moram em Portugal e um mora no Brasil. E esse filho do Brasil ia receber mais ou menos 100 milhões de reais. E o doador está lá. E aí? Aqui ele recebe. São 5 milhões de reais. Minas Gerais, 5 milhões de reais. Assim, eu concordo com vocês, tá, gente? Assim, eu acho que até março ali teria talvez um pouco mais de argumento por noventena, né, alguma coisa do tipo, de todo mais protegido. Mas agora em maio a junho, é mais difícil de fato discutir. Mas assim, bateu na porta mesmo, que, né, assim, foi o primeiro caso esse ano, pelo menos nosso aqui, né, que apareceu aqui, de doador no exterior. E um patrimônio, assim, um valor alto. Então, estamos falando o quê? De 5 milhões de reais, de uma guia de recolhimento de 5 milhões. Então, recolhe ou não? Em teoria, recolhe. Se for conservador, recolhe, e eventualmente, se quiser discutir, discute depois de ter recolhido. Mas apareceu que, de fato, por isso que eu até me aproveitei aqui de você, só para fazer um benchmark. Fez uma consultoria, né, com os colegas. Nós vamos começar a soltar as perguntas aqui, vai aparecer um monte de coisa, né, Michel? Renato, só complementando a sua fala, a situação é interessante porque a gente também se deparou com uma questão similar, né? E aí, mais no ano passado. E aí eu tenho minhas dúvidas agora como a gente encararia após a lei da offshore, né? Porque isso vai gerar ali um ganho, né? Um incremento patrimonial na offshore e como isso vai se refletir lá embaixo. Então, mais um ponto, né, para a gente mostrar como a sofisticação da legislação
tem trazido mudanças, né, nas análises, né? É isso. Eu ia aproveitar que vocês estão falando de offshore para falar da mudança da tributação de aplicações financeiras, que foi, acho que no final do ano passado, né, em 2023. As Perfeito. estruturas offshore têm sido, como planejamento sucessório, tem sido comum aí das famílias que têm essa opção, e se a mudança na tributação promovida em 23 torna talvez menos interessante para as famílias que usam esse mecanismo, né, para reduzir o valor pago em tributos. Eu acho que a offshore, ela perdeu um pouco seu atrativo tributário, né? Offshore, basicamente, ela funcionava como um fundo exclusivo no exterior, com diferimento eterno sobre os rendimentos até você utilizar, né, aquele patrimônio. Então, isso se perdeu, porém, ela ainda faz muito sentido em outras situações, né? Então, é uma situação de uma família, do investidor, né, no exterior. Então, ela funciona muito bem para uma situação de você sucessória, né? Então, imaginando a pessoa física que tem investimento Luxemburgo, Suíça, Portugal, Estados Unidos, vai ficar sujeito a um procedimento de inventário em todas essas jurisdições, vai ficar sujeito, eventualmente, ao imposto sobre herança em todas essas jurisdições. Os familiares no Brasil vão precisar procurar as instituições financeiras em todos esses locais, e isso vai impactar, né, no patrimônio, né? Por isso que eu disse lá no começo, né, planejamento patrimonial não necessariamente é economia fiscal, é a preservação de patrimônio contra todo qualquer tipo de risco, né? E de ineficiência. Então, uma ineficiência administrativa enorme você ter patrimônio no exterior diretamente na pessoa física. Então, a estrutura offshore ainda faz muito sentido. Então, famílias que são multijurisdicionais, né? Mora um tempo no Brasil, vai estudar no exterior, né? Depois volta, vai manter uma participação societária aqui no Brasil e precisa eventualmente voltar a residir no Brasil. Então ela vai fazer o sentido. O ponto é importante que cada família ou cada pessoa reavalie se naquele caso específico faz sentido manter offshore lá. Aí é uma offshore só para ter um imóvel, aí é uma offshore só para ter 2 bonds, né? Então é caso a caso, né? Mas, de fato, a parte tributária reduziu bastante a eficiência, né, e a atratividade, mas as estruturas offshore continuam tendo seu lugar ao sol, né? Em termos de aplicação financeira, já estava perguntando, né, assim, já resumiu bem a questão das offshores, né, assim, em termos de aplicação financeira, eu vejo até por um lado bom. Porque antes, né, eu vou pegar o exemplo do Michel, né, você tinha bonds, ações, investimento em fundos, diferentes tipos de aplicação, que as aplicações do exterior, que às vezes geravam dúvida. Né? Assim, aí a Giane repatriou o dinheiro aqui para o Brasil. E aí, como é que tributa? Né? Se é um ganho de capital e aplica uma alíquota X, um outro tipo de rendimento que tem que ser recolhido por Caneleão. Então, existe uma dúvida em termos de aplicações financeiras, a depender do tipo de aplicação financeira, como é que esse bicho era tratado. Então, o que aconteceu? Assim, a alíquota para essa, né, para a grande maioria dos tipos de aplicações financeiras, aí a aplicação financeira diretamente detida pela pessoa física, de uma forma geral. Assim, e tem alguns casos de offshore que são tratados também com aplicação financeira, mas eu não vou entrar nesse mérito, não. Então, a gente unifica a alíquota, que ela passa a ser de 15%, né, assim, e também o momento da tributação, né, assim, ele continua sendo por efeito de caixa, né, quando você colocar o dinheiro no bolso, e o imposto agora sendo, né, simplificado também, porque ele passa a ser recolhido uma vez por ano, e não como era todos os meses, eventualmente, à medida que você repatriava. Então, isso eu vejo até por um lado bom a parte de aplicação financeira. Offshore, eu acho que ele tem ali as suas sofisticações, mas aplicações financeiras de uma forma ampla, fundos, bonds e outros tipos de aplicações, eu acho que deu até uma simplificada, uma facilitada, por ter uma alíquota única e o recolhimento do tributo ser apenas uma vez por ano. E, de certa forma, Tiago, até complementando, concordo com
com vocês, e eu vejo essa tributação só em maio do ano que vem como um leve diferimento, tá, Michel? Eu vejo Perfeito. um pequeno incentivo tributário aí, né, nessa estrutura, porque você não tem, por exemplo, se pensar no fundo fechado, que você vai ter o come-cotas a cada 6 meses, você só está pagando imposto em maio do ano seguinte, né? Então você tem um pequeno incentivo tributário aí. Mas eu vejo a offshore também muito com viés de você ver a necessidade daquela família, daquela pessoa em específico, porque a offshore ela tem outros atrativos além do diferimento tributário, né? Nós já tínhamos o hábito aqui de sempre falar para os clientes que quando nós colocávamos lá nos benefícios da offshore, o diferimento tributário ele era um benefício provisório, porque há muitos anos já vinha se discutindo essa possível tributação das offshores, mas, por outro lado, ela tem seus benefícios, inclusive no modelo sucessório, né? Na questão sucessória, quando você pega uma jurisdição, você consegue montar um planejamento em que o patrimônio continua acessível, em 3 a 6 meses você concluiu um procedimento sucessório no exterior, como eu e o Renato já participamos de algumas situações assim, e de fato dura de 3 a 6 meses, eu vejo isso como algo muito vantajoso, né, para famílias que têm a condição de manter essa estrutura offshore, tem essa possibilidade, eu vejo como algo muito interessante, além do mundo, né, de possibilidades em termos de investimento que você vê no exterior, então, em termos de diversificação dos investimentos, pensando em eventuais riscos aqui no Brasil e tudo mais, eu continuo vendo a offshore como uma estrutura muito atrativa para os planejamentos que nós temos aqui. Perfeito, Felipe. Só fazendo uma complementação, acho que o maior benefício, o maior incentivo que tem na lei foi a simplificação, né? Sim. Lembrei agora de um caso na repatriação. O cliente era alemão e ele fazia investimento em bolsa na Alemanha, né? Então tinha aquela discussão do fotofilme, né? A gente foi fazer Aí ele, faz uma avaliação de risco aí, quanto seria num caso ou no outro. E a gente foi ver o histórico dele. O cara praticamente era um trader ali, um day trader, né? Todo dia comprava e vendia. E para a pessoa física, aquilo era quase impossível você fazer o recolhimento aqui e ter esse acompanhamento, né? Então, a dificuldade também te levava para ficar numa situação irregular, né? Hoje, a partir do momento que você pré-estabeleceu, a alíquota vai ser de 15%. Você vai pagar tudo consolidado até maio do ano seguinte, né? Então, você já fechou o ano, 31 de dezembro, já sabe qual é o valor, tem 5 meses para gerar liquidez para pagar. Você vai poder compensar perdas, né? Então, acho que nesse aspecto vem muito razoável a lei. E isso, assim como outros exemplos de legislações tributárias no Brasil, esse approach, essa abordagem de simplificar, isso traz o contribuinte para a legalidade, né? Para a conformidade, né? Então, acho que isso é muito importante. Lógico que a gente perdeu algumas questões, né? A tributação de variação cambial, né? Mas isso é questão de política fiscal, né? E também a questão também da isenção sobre bens de pequeno valor também, mas que no todo me parece que é residual, né? Sim. A questão da variação cambial acho que é mais relevante, mas também é uma escolha legislativa, né? A própria questão do trust que você tinha mencionado, acho que foi você que mencionou, né, Michel, no começo, era uma estrutura que vivia num limbo, né? Poxa, no Brasil não existe o trust, como é que eu vou usar isso lá no exterior, que é um modelo sucessório super bem visto no exterior e tal. Isso trouxe uma regulação dessa estrutura, desse instituto aqui no Brasil, para que nos dá uma certa tranquilidade para utilizar isso para as famílias que têm o investimento no exterior, né? Eu acho que isso é mais um exemplo de quanto essa nova legislação contribuiu, né, para os planejamentos que nós temos feito aqui. Exato, a gente saiu daquele limbo de alguma coisa estigmatizada, né? Especificamente com relação ao trust,
eu acho, eu tenho críticas maiores do que a parte da offshore. Eu acho Sim, que sim. ficou um pouco enxugada ali, mas só é um primeiro dele passo, ser né? É um primeiro reconhecido ali passo. como instituto que os brasileiros Exatamente. utilizam já é um É um caminho. primeiro passo, né? Eu só vou discordar do meu sócio, eu vou discordar em público, porque eu acho que a gente não regulou nada, a gente só achou uma forma de cobrar tributo Não é regular. sobre o Instituto. Mas você falou que ele existe, pelo menos ele está reconhecendo que existe. Mas ele Esse sempre é meu ponto. existiu, né? Você só criou. Aqui é o jabuti. Não tem no Brasil, mas eu tributo. Parabéns, ninguém sabe o quê. Mas a gente podia passar o dia discutindo isso aqui, se fosse o caso também. Trust é. Vamos falar um pouco de Comicotas. Eu acho que foi o Felipe, não me lembro, que citou. Os fundos fechados passaram a sofrer a incidência do Comicotas, que me parece que é outro jabuticaba brasileira, né? Pelo menos é o que eu vejo assim. Primeiro, teve muito reflexo aí na alocação de recursos dentro do planejamento sucessório, que é o nosso tema, e para onde foi o dinheiro? Assim, se ainda vale a pena você usar a estrutura de um fundo fechado, que agora tem Comicotas, como parte do planejamento sucessório. Eu acho que a parte do Comicotas vão ter situações e situações, tá? Eu acho que teve uma reorganização dos fundos, né? Então, algumas estruturas continuaram sem Comicotas, então, dependendo do perfil da sua carteira, você conseguiu segregar ali um FIA, né? Colocar as ações ali. O fundo exclusivo, pouco parecido com o offshore, né? Eu gosto de comparar os dois, que ele É muito parecido. é um instrumento muito similar. Ele ainda continua tendo a sua relevância sucessória para você unir ali os familiares, né, a família, naquele patrimônio comum, né? Então, a gente sabe que você gerir um bolo maior, ele traz mais segurança para a família do que você dividir aquela porção, aquele montante em pequenos fragmentos e cada um fazer o que quiser, ou até por escala, ter acesso a investimentos piores, né? Então, o fundo ele é muito relevante para você manter isso com uma ótima, não vou falar nem boa, com uma ótima governança, né? Que você não consegue de nenhuma outra forma. Você não consegue colocando uma pessoa jurídica, sem contar que na pessoa jurídica a tributação seria pior ainda, né? Muito menos se a pessoa física tivesse acesso direto, né? Então continua tendo uma grande relevância, vai perder um pouco, perdeu, né, um pouco a sua otimização tributária. A gente viu aqui algumas situações práticas, alguns clientes que deram, graças a Deus, a tributação por 8%. Não, eram clientes que a expressão que um cliente usou é que ele era refém do Come Cota, porque o pai tinha uma empresa familiar, né, com valor histórico lá dos anos 70 muito baixo, fez um FIP, o FIP vendeu a empresa com ganho extraordinário, e depois transformou esse FIP num fundo exclusivo e doou para os filhos. Então era uma situação que o custo de aquisição era, vou dar um exemplo aqui, 5 milhões, só que o valor patrimonial do fundo era 400. Ela tinha quase 100% ali de ganho. E ela era refém, porque qualquer coisa que ela tivesse que usar tinha que pagar 15%. Então veio a situação de pagar 8%, ela se libertou, né? Então há situações e situações, né? Mas no geral, o que a gente viu, na maioria delas, fazia sentido pagar 8% e ter essa liberdade. Em alguns casos, fazer essas reorganizações, né? Transferir para um fundo com outra natureza. Mas o que eu entendo que é mais o calcanhar aí, a maior dor, é a questão do ITCMD sobre a transferência e o cálculo de ganho, né, na transferência das cotas. Isso que é uma situação que tem gerado maior insegurança, maior questionamento por parte dos contribuintes. No mais, o dia a dia, a operacionalização, a gente entende que continua uma estrutura, um mecanismo ainda muito interessante. Você citou aí essa medida, acho que da Receita, né, que vedou a transferência de cotas de fundos fechados pelo valor da aquisição. É dessa medida que você se refere, Michel?
qual que é o impacto concreto disso e se há soluções aí jurídicas ou de planejamento para tentar melhorar a situação do contribuinte? O impacto é aquele, né? Você vai ter uma tributação sem nenhum tipo de liquidez, né? Efetivamente, uma tributação sobre o patrimônio, sendo que é um imposto sobre a renda, né? Então, altamente questionável. E do ponto de vista prático, a solução me parece que é só o judiciário, uma vez que o administrador é responsável. Ele é o longas manos, que a gente diz no nosso juridiquês, da Receita Federal, né? Se o contribuinte não pagar, o administrador pode reter ou vai reportar para a Receita Federal. Ele pode, inclusive, não aceitar novos investimentos, novos aportes, né? Então, existe entre aspas, essa coação da legislação que empurra o contribuinte a ou pagar ou questionar, né? Então, que a gente vê essa situação é mais que eu vejo mais questionável. Sim. Você vai ter dois tributos, né, Jânio? Você vai ter o ITCD pela pessoa que recebe e o imposto de renda ao mesmo tempo, pela diferença ali entre o valor do custo, o valor histórico e o valor do patrimônio, né, acumulado dentro do patrimônio do fundo. Exatamente. O ITCMD a gente até entende, né? Que é o imposto Sim, realmente sim. sobre o patrimônio e é o valor venal, ok. O imposto de renda que destoa um pouco do racional, né? Concordo. Desculpa, Tiago, te interrompi. Não, concordo, só falei que eu concordo com o Michel. Quais são os cuidados aí que devem ser tomados no planejamento de sucessão quando para evitar, digamos assim, questionamento de herdeiro? Eu faço essa pergunta pensando no caso do VGBL, que é um seguro, né, regulado pela SUSEP, e que, em tese, uma pessoa poderia deixar para quem quisesse, né, nomear como beneficiário livremente por ser um seguro. Mas cabe, em alguns casos, questionamento dos tais herdeiros legítimos. Qual que é a orientação mais adequada e se esse tema, em algum momento, vai ser pacificado? Se é um seguro, pode ou não ser livremente nomeado para herdeiros, inclusive, como não é tributado, né, o VGBL, por ser um seguro, muitos usam isso para transferência patrimonial após o falecimento. Eu acho que, Jane, eu entendo que tudo que nessa situação é utilizado como um abuso ou uma fraude legítima, né, que a gente chama, eu acho que é o que gera discussões, né? Sempre, e acho que, acredito que é unânime, né, aqui, conhecendo o pouco que nós já nos conhecemos, a gente sabe que são profissionais sérios, então quando você começa a... Porque tem cliente que chega aqui e fala, eu não quero mandar para fulano, que é surreal. Mas, infelizmente, isso existe. Só que qual que é a função do profissional, né? A função do profissional sério é orientar o cliente dos limites que ele tem na legislação para fazer esses planejamentos, né? Obviamente, muitos vão querer correr o risco, deixar para eventuais discussões, mas eu acho que tem que ser orientado, porque o que acontece é que muitas vezes preocupa-se com a questão tributária, né? Preocupa-se com o gastar menos, e a questão do que é legítima, do que é disponível, de até que ponto você pode trabalhar um planejamento sucessório ou não, isso que é muitas vezes deixado de lado. Então, eu vejo que esses questionamentos e essas discussões, elas sempre existirão, né? Porque as pessoas, infelizmente, às vezes querem, e as situações da vida, não estou entrando no mérito se a pessoa tem o direito de não querer, que daí é uma outra discussão, né? Muita gente chegou aqui, eu não quero deixar para o meu filho, porque eu já dei o patrimônio que ele precisava e o patrimônio é meu, eu quero mandar para quem eu quiser. Eu não estou entrando nessa discussão, estou dizendo que a lei hoje, infelizmente, ela é paternalista e ela determina alguns limites ali dentro do planejamento. Mesmo no VGBL, então, que é um seguro. O VGBL, o que acontece? Quando você... Os exemplos práticos são os melhores, né? A pessoa tem uma segunda família
e deixa só para aquela pessoa o VGBL em detrimento, todo o patrimônio no VGBL para aquela pessoa, em detrimento de todos os demais herdeiros que não vão receber absolutamente nada. Né? Isso é muito comum quando o patrimônio é só liquidez, né, e tudo mais. Os outros herdeiros vão naturalmente questionar esse modelo, entendeu, Jean? Não sei se os demais concordam comigo, mas é inevitável o questionamento, porque é evidente essa fraude à legítima dos demais herdeiros, né? Bom, perfeito, Felipe. Acho que é uma situação delicada, porque o VGBL ele tem toda essa legitimidade, né? Não é Isso, nenhuma invenção. E aí a dificuldade é entender essa calibragem, né? Qual o limite você consegue desequilibrar ali um pouco aquele percentual previsto em lei, né? E a nossa recomendação sempre é fazer aquelas simulações numéricas mesmo, para tentar sempre trabalhar dentro do espaço da parte disponível, né? Que você tem uma margem de manobra ali, e às vezes você consegue adequar ali. Você vai favorecer mais ou menos um herdeiro e já está adequado, né? E você fica numa zona de certeza, de segurança, né? Que você não está burlando, por mais que você esteja mudando ali o percentual pré-estabelecido da parte necessária, da legítima, a disponível você consegue favorecer bastante. E aí, especialmente com relação ao VGBL, e aí também são situações parecidas acontecem quando tem bens no exterior, né? Que em tese não estão sujeitas às regras de repartição, os percentuais do Brasil, né? O que a gente recomenda também é encarar o problema de frente. E às vezes é fazer um testamento, deixar mais detalhado no testamento do que ir por uma solução que, a princípio, no momento que ela é feita, parece mais simples, que é o VGBL, mas a gente tem que pensar no problema lá na frente, né? Que vai ser na sessão quando for pago, né? Então, num inventário, num testamento, você consegue detalhar melhor isso. E você consegue recalibrar, né? Rever esse testamento de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, para ver se aquela situação, aquele perfil patrimonial mudou. E aí você consegue endereçar melhor e até fazer uma justificativa. E mais uma vez, o testamento é sigiloso. Se você tem uma pessoa que você quer beneficiar e não necessariamente você quer que outras pessoas saibam, eventualmente vão saber no momento da herança, né? Mas durante a vida, pelo menos você vai conseguir proteger. E o principal, que é o objetivo final do planejamento, né? Você vai perpetuar o patrimônio ao evitar o litígio. Um litígio entre blocos familiares, pessoas que não se falam, que não se entendem, aquilo ele já nasceu para durar. As pessoas não vão fazer acordo, as pessoas vão querer tirar o máximo possível da outra, né? Enquanto isso, o patrimônio vai ser mal investido. Se for imobiliário, eventualmente vão perder a oportunidade de vender aquele patrimônio. As pessoas em litígio vão ter que aportar dinheiro para a manutenção daquele bem. Se não aportar, aquele patrimônio vai ser depredado, né? Então, eu acho que o interesse maior nesse tipo de planejamento é tentar enfrentar desde o começo as dificuldades, né, os potenciais pontos de questionamentos lá na frente, da melhor forma possível, né? E aí, se a intenção do VGBL é fazer uma desproporção muito grande, me parece que não seria o mecanismo mais recomendado. Se for um ajuste pequeno, tentar compor com o espaço da disponível, né? Acho que eu iria por aí, né? O meu comentário com o VGBL é um ótimo produto, faz sentido, simplifica a vida, né, da família, liquidez imediata, mas tem que ter esses cuidados. A gente está se aproximando do final do nosso horário. Eu queria perguntar para vocês qual que é a expectativa. Tem um julgamento no STF sobre a incidência do ITCMD nos VGBL e PGBL, que é o tema que a gente está falando. O que vocês esperam que a Corte julgue? Se tem alguma expectativa de um entendimento final sobre o tema? Thiago, quer comentar? É assim, eu espero, né, no Jogou água na final do dia fogueira. que isso seja pacificado. Vou tentar resumir em 30 segundos, que seja pacificado, né, porque, por exemplo, assim, no tema anterior, Minas Gerais, por exemplo, você tem TCD sobre, né, o estado de Minas
exige o ITCD no caso de VGBL, por exemplo. Então, tudo bem, tem a vantagem do não vai para o inventário, o VGBL, mas a questão de não ser unânime, principalmente o VGBL, se a natureza dele securitária ou não, se vai estar sujeito a ITCD ou não, eu espero, Jana, que isso seja pacificado de alguma forma, para que a gente entenda se esse mecanismo de sucessão, de pensar no longo prazo, ele estaria ou não sujeito ao ITCD. Com relação ao PGBL, assim, eu acredito, se eu pudesse chutar aqui, assim, que o entendimento talvez seja um pouco diferente do VGBL, pelo tipo de natureza entre os dois tipos de fundos, mas eu espero mais uma pacificação mesmo, assim, para que os estados parem de ter entendimentos diferentes sobre o mesmo instituto. Minas Gerais, como eu estava dizendo, exige o TCD. São Paulo, até onde eu me lembre, não exige o TCD no caso do VGBL. Então, mais para um entendimento de que, pelo menos, o VGBL não estaria, de alguma forma, sujeito ao ITCD. O PGBL, eu tenho um pouco de dúvida se esse vai ser o mesmo entendimento quando a gente compara com o VGBL. Perfeito. Alguém quer complementar? Eu tenho um ponto que é interessante, assim. Eu acho que discussão acadêmica do que deve, não deve, o que é justo, tem lugar na academia, assim, né? E a gente aqui, qualquer operador aqui que está trabalhando com qualquer assunto, e a sociedade precisa de previsibilidade. É só isso, né? Assim, na vida, a gente pode discutir, passar um tempão falando, pô, isso aqui é uma política fiscal ruim, não faz sentido. E tudo bem, né? Até como sociedade, até para os legisladores nos ouvirem eventualmente, se for o caso. Mas o ponto é, a gente precisa ter uma certa previsibilidade, e o judiciário precisa trazer isso para a gente, a legislação está aí, mas o judiciário também ajuda, né, quando faz esse papel, para que a gente possa tomar uma decisão, junto com o cliente, com quem for, sabendo o resultado. E para isso eu preciso, né, assim, uniformizar entendimentos. Enquanto a gente não tem uniformização, é risco. E assim, honestamente, em vários casos a gente já viu aqui, a sua tese era melhor, você estava certo antes. Às vezes o fator porque assim, teses boas perdem também por questões políticas, né? Tribunais também são órgãos políticos. Isso aqui não é uma manifestação política minha, é um fato. Então a gente nem sempre acerta porque a gente não controla as direções as direções da nação. Então a previsibilidade para mim sempre é o ponto mais importante. Perfeito, Renato. Acho que é isso mesmo. Independente do resultado, é importante ter uma previsibilidade. E acho que só o último ponto que eu colocaria é que eu espero que a decisão não seja feita com base em situações específicas, né? Então, por exemplo, situações distorcidas, né? Então, que seja analisado tecnicamente os dois institutos com a natureza, e aí se tome a consequência, né? O tratamento com base nessa natureza, e aí as situações que forem distorcidas, né? Aquela situação que já foi julgada na STJ, né? Da pessoa que fez um aporte que era todo patrimônio no final da vida, isso são situações que devem ser desconsideradas via fiscalização, no caso concreto, né? Não são distorções que vão reger o tratamento geral, né? Então, só espero que os casos concretos analisados não levem em consideração, né, situações que sejam desvios da situação normal, né, de investimento nesse tipo de instrumento. Perfeito. Nosso tempo já voou e acabou. Eu queria abrir aí uma última rodada para uma mensagem de vocês aí sobre o tema da importância do planejamento sucessório, começando pelo Felipe. Boa noite. Obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço, Giane. Obrigado aos colegas, né, o Michel, o Thiago, o Renato, que é meu sócio. A mensagem final que eu gostaria de deixar é a de sempre, né, que as pessoas muitas vezes veem um planejamento sucessório como algo secundário, outras prioridades estão na frente, e como foi muito discutido aqui, sempre que você consegue fazer uma preparação, fazer o preventivo e discutir amplamente, né, antes de tomar as decisões, sempre é muito mais saudável e eficiente. Então, o apelo é que as pessoas deem, de fato, a atenção devida ao planejamento sucessório. Renato?
Bom, obrigado mais uma vez, foi muito bacana aqui o papo com todo mundo, tanto é que voou. Eu acho que é isso, eu não vou ficar colocando novas palavras aqui, o Felipe disse, até porque eu vou citar um caso prático recente. A gente teve uma situação, está com uma situação aqui muito ruim, onde não houve nenhum planejamento e simplesmente houve o falecimento do marido, né? E a esposa simplesmente não sabe nem o que a família tem. E aí tem 3 filhas para criar e não sabe nem onde é que está o patrimônio. A gente tem que fazer até um trabalho aqui de pesquisa. Então, assim, se planejar também é pensar na sua família. Essa é uma verdade, né? É pensar que você tem outras pessoas que dependem de você. Então, acho que é importante não esquecer disso. Isso é importante todos os dias. Obrigada, Renato. Tiago? É só agradecer a vocês mesmos, vocês pelo convite, né? É um prazer falar com vocês três. Obrigado pelas perguntas, Giane. Também sem mais delongas, né, assim, em termos de mensagem, lembrar que é sempre um trabalho, um projeto super customizado, né? Assim, cada família tem a sua situação, o seu patrimônio, suas individualidades, que holdings patrimoniais não é um produto de prateleira que você pega e compra e serve para todo mundo, que a gente vê isso muito acontecer. Então, assim, né, lembre-se sempre de customizar e tratar especificamente a situação daquela família né, os objetivos que aquela família ele quer, que muitas vezes o tributário ele pode estar de lado, né, assim, ele nem pode ser o critério de decisão que vai ser mais relevante para aquela determinada família. Tem tantos outros motivos que levam a uma sucessão que o tributário talvez seja escanteado de alguma forma porque tem coisas mais relevantes do que simplesmente pagar tributo. Então, agradeço novamente, boa noite a todos, e espero que ao longo de 2024 muita coisa apareça ainda, né, com relação a esse assunto. Obrigada, Tiago. Michel? Maravilha, obrigado novamente pelo espaço e por compartilhar essa mesa virtual com vocês. E foi que o Felipe, Renato e o Tiago comentaram, né? Essa necessidade de ter olhar no dia a dia para o planejamento, que mais do que sucessório é patrimonial, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, quando, então a gente tem que ter em vida mesmo essa preocupação. Estou totalmente em linha com o Tiago, que o planejamento patrimonial é customizado para aquele perfil familiar, perfil patrimonial, para as dores daquela situação. E eu só complementaria aí que é algo que também deve ser revisitado frequentemente, né? Esporadicamente tem que ser revisto se aquela estrutura faz sentido, se mudou alguma legislação, algum entendimento, se surgiu algum risco novo, a família cresceu, né? Então, é sempre algo que tem que ser individualizado e acompanhado, né? Para se ter certeza que o que a gente pretendeu, planejou lá para o futuro, saia adequadamente. Obrigado aí Obrigada, pelo tempo. Michel. Boa noite a todos. Agradeço a quem nos acompanhou e até o próximo Legislação e Debates. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.